No futuro, o Brasil vive um cenário onde o governo brasileiro é obrigado a pagar uma indenização à população negra como reparação aos anos em que essa população viveu escravizada no país. No entanto, o governo vigente não cumpre tal ação e a contrapõe, propondo uma medida provisória, na qual os cidadãos de ascendência africana fossem remetidos à África como forma de reparação histórica à escravidão. O plano, que inicialmente era voluntário, gerou um movimento de resistência, passando o governo a obrigar essas pessoas a cumprirem sua medida provisória. A partir daí, se desenvolveu o filme. Filme esse dirigido por Lázaro Ramos e tem seu roteiro baseado em uma peça teatral brasileira de áudio-anunciação. Olá, ouvintes! Começa agora o IFCast, o podcast sobre ciência, educação e tecnologia. Hoje iremos falar sobre o filme Medida Provisória. Esse filme ressalta o Brasil como um país racista e mostra a mágoa que milhões de afro-brasileiros carregam pelos anos de escravidão a que foram submetidos. Nosso podcast estará disponível no YouTube e no Spotify. E não deixe de nos seguir no Instagram pelo @IFCastJF. Nosso podcast hoje conta com a presença da nossa equipe. João Josué, João Gabriel, Lara Esteves, Márcia Zanetti e Sábio Batista. É um prazer ter a nossa equipe hoje para discutir sobre esse filme. E bora para as discussões, então. Gente, o que vocês acharam do filme? Acho que é a primeira pergunta que vem à cabeça. De forma geral, né? Do filme, de forma geral. Porque o filme ele tem várias... como que eu posso dizer? Ele abrange vários aspectos, né? São pequenas situações também. Sim, se quiser eu posso começar. Pô, eu achei um filme muito bom. Pô, a primeira vez que eu vi no cinema. Que lançou, aí eu vi no cinema, acho que foi em algum dos shoppings. E aí eu vi com a minha avó e foi tipo, uma experiência muito legal, porque dentro da sala tinha tipo, diversos grupos de pessoas, sabe? Tinha criança, tinha pessoas mais velhas, tinha tipo, gente da minha idade. E foi muito legal meu primeiro contato com o filme ter sido no cinema. Porque o filme, né, ele passa por vários gêneros. Acho que principalmente por ser uma releitura de uma peça de teatro, né? Então tem momentos de rir, que aí todo mundo riu junto, sabe? Os momentos de tensão, você dava para sentir que todo mundo tava, assim, segurando. Então é um filme que eu achei incrível. Eu acho que é o primeiro filme dirigido pelo Lázaro Ramos. Tipo, todo filme que ele aparece é bom. E agora todo filme que ele grava também parece que é muito bom também. Então eu achei um dos melhores filmes que eu vi no ano. Bom, se a proposta do filme era ser uma distopia, né? Acontecer no futuro que não é tão distante assim, mas alguma coisa muito fora da realidade. Mas na verdade eu vejo como não tão fora da realidade assim, né? A sociedade hoje em dia perdeu o filtro e fala o que pensa sem pensar em direitos humanos, tem coragem de ser racista, de se assumir preconceituoso. Nesse sentido, o filme é muito didático, porque em termos de representatividade ele tem um impacto muito grande. O filme subverte até o conceito do homem branco salvador, e nesse sentido a gente passa a ter o homem branco como sendo o causador de todo o caos. E é isso, representa a negritude que a gente tem hoje e o que a sociedade vive. E o próprio filme fala, né? A gente nem reconhece quando a história está acontecendo. Eu acho que é isso que está acontecendo no nosso país hoje. A história está acontecendo, né? E a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo para impedir que coisas como essas possam vir a acontecer num futuro não tão distante assim. É verdade, porque essa distopia, que geralmente distopia causa desconforto, né? Tipo, de ser absurdo, ser exagerado. Mas essa distopia causa desconforto exatamente por não ser tão exagerado. Tipo, é até meio que um paradoxo, né? Porque você fica desconfortável por ser uma distopia, mas que não tá tão descolada do que é hoje, né? Igual você disse. Eu acho que segue até uma linha de Bacurau, que também envolve essa distopia, né? E também segue essa linha crítica, né? Do que no caso, eu acho que o Bacurau, ele mostra até, talvez, algumas realidades que estão muito distantes da nossa visão, né? Que a gente nem enxerga.
Mas não deixa de ser também medida provisória. São situações que parece que estão distantes da gente, mas estão próximas. E são recorrentes, né, no dia a dia. O filme se esconde atrás de uma camada de ironia, de sarcasmo e até um pouco de comédia, mas no fim ele não tá nada longe da realidade. Teve uma coisa que eu, durante o filme inteiro, eu fiquei pensando, né? Assim, eles têm uma ideia muito, muito distorcida. E, assim, de acordo com o IBGE, trouxe até dados aqui, mostram que 50% da população brasileira é negra, né? E mesmo assim, eles são forçados. Ou seja, você percebe que a opressão é tão grande que eles não têm essa força para lutar, porque eles é maioria, né, no Brasil. Mas mesmo assim, eles são tão oprimidos que eles não conseguem ter essa força. São poucos que conseguem, tanto que teve aquele Afrobunker, né, que eles se assemelham até os quilombos de antigamente. Sim, é verdade. E exatamente essa, tipo assim, que é o fato da gente ser a maioria nos lados ruins e minoria em questão de ocupar os espaços. Porque igual no início do filme, né, que o Alfred, ele começa fazendo um discurso que era para ser, tipo assim, um momento bom, né, uma comemoração da história, e sendo ele tá lá representando, né, todos os negros, os advogados negros, e aí só tem ele falando para, tipo, 3 pessoas. Isso é verdade, mesmo sendo a maioria da população, o filme deixa claro que é minoria, tipo, nesse espaço jurídico, né? Nesses cargos de poder. Porque se não fosse esse contexto, seria, tipo, mais uma medida normal, né? No caso da reparação, não da medida provisória. Seria mais uma conquista do dia a dia. Mas exatamente pelo fato de não ter um espaço para abraçar essa reparação, aí que começa a crítica do filme, né? Tipo, aí que começa o problema do filme. Porque se você pensar, essa ideia, essa lei, ela deveria ter sido cumprida, deveria ter sido feita, planejada, desde a abolição, né? Mas até hoje não há esse retorno. E eu acho muito interessante exatamente isso também, porque dá pra ver que mesmo sendo maioria, igual a Lara disse, os poucos que estão no poder é quem controla todo mundo, sabe? Então acaba que não adianta, né? É até agonizante isso. A representatividade é baixa, né? O filme vem mais ou menos na mesma linha de Pantera Negra, né? Onde por trás e na frente das câmeras se reúne um grande número de profissionais negros. O filme também trabalha mais ou menos nesse sentido, né? É uma representatividade que não é tão comum hoje no cinema. Então, na mesma linha de Pantera Negra, que quando lançou houve todo aquele burburinho, que era um filme de representatividade, nacionalmente eu vejo esse filme como o nosso momento, a nossa representatividade quando se insere, né, um coletivo negro dentro de um filme. E a gente tem muito essa questão assim no Brasil, né? Quem é negro? Quem é branco? Quem é, né, vou usar as palavras corretas, né? Quem é preto? Quem é branco? Às vezes você olha para a pessoa e você não tem essa noção por conta da miscigenação que a gente tem no nosso país. Por isso a questão da autodeclaração. E é por isso que o que a gente tem hoje de política de cota, por exemplo, né, as pessoas, tem muita gente que não entende o sentido da política de cota, discorda da política de cota, justamente porque não viveu na pele, porque não sentiu, porque historicamente não teve a sua vida toda, né, a vida dos seus ancestrais todas carregadas por esse estigma de que você não é o homem branco salvador. Eu acho que nesse sentido, né, a gente tem milhões de pessoas miscigenadas no Brasil. O que é o brasileiro, né? O brasileiro é um homem miscigenado. E a gente tem que definir essa pessoa independente da cor dela. Então, eu acho que essa reparação histórica é super importante. E hoje a gente, né, caminha nesse sentido. Hoje no Brasil eu vejo a política de cotas. Vocês veem alguma outra coisa diferente que... Eu acho que é a mais eficiente, né?
Porque, tipo, é algo que... Porque eu defendo essa ideia de que o conhecimento e a faculdade, assim, esses espaços de educação é o que acaba mudando tudo na frente, sabe? Porque não vai mudar só aquele indivíduo até o trabalho dele, e se não for isso, acabou. Tipo, não, vai mudar a estrutura da família dele. Com certeza, né, caso, por exemplo, tenha um filho, o filho dele já vai poder ter uma estrutura melhor. Então é como se fosse uma cascata de... Tipo, se uma pessoa utilizar da cota e conseguir terminar todo esse processo, a vantagem, né, a ajuda não vai ser só para ele, porque vai retornar para a sociedade. É igual eu disse, um efeito de cascata, ele vai voltando para ele, para os outros que estão perto dele e para todo mundo, né? Porque afinal tá contribuindo para a sociedade como um todo, né? No sentido até de prestação de serviço mesmo, tipo, no sentido mais direto. Voltando a uma fala sua anterior, João, você pode observar isso até quando foi feita a Lei Áurea mesmo, quando a Princesa Isabel, né, assinou em 1888, quais foram os direitos, né, propostos para as pessoas, né, para a população negra? Exatamente. Eles se viram ali à margem totalmente. Pô, eu vou trabalhar, eu vou ser escravo por um prato de comida. Então, qual foi a medida que eles tomaram? Extinguiu a escravidão no Brasil, mas quais foram os direitos, né? O que foi proporcionado, até como reparação mesmo nesse período, né? Não foi proposto nada. Então, e isso reflete totalmente nos dias de hoje. E uma coisa que a Márcia citou, esses dias eu fui no cinema e eu vi A Mulher Rei, né? É um filme, assim, incrível, muito, muito, muito bom. E lá ele tem uma tribo de guerreiras, né? E chega um homem de Portugal, que a mãe dele foi levada como escrava e pertencia a essa comunidade. Só que lá ele fala, né, mais ou menos assim, que em Portugal ele não era visto como um português, né? Ele não se encaixava. E quando ele chegou lá também, ele não se sentiu pertencente. Eu não sou nem branco, nem preto. Então, o que eu sou? E aí eu lembrei disso na fala quando o Seu Jorge, né, que interpreta o André, fala pra uma mulher, que eu esqueci o nome dela, que ela vira e fala, e os pardos? Aí o Seu Jorge vira e fala, pardo é só papel. Né? Então, assim, eu lembrei disso na hora do filme. É verdade, porque um dos debates bem fortes, bem necessário, que esse debate é chamado de colorismo, né? Porque assim como existem vários tons de negro, existem também vários tons de branco. Porque, tipo, exatamente, no Brasil ninguém é caucasiano, né? Ninguém é europeu. Mas dentro da sociedade ele vai ser visto e lido como um branco. Tipo, no caso, estou dizendo um brasileiro branco. E isso acontece também com os negros, né? Porque, estatisticamente, tipo assim, é porque tem um debate bem grande. Porque essa frase, de parto é papel, ela é importante. É exatamente isso. Porque no final ali, sofre a mesma violência, sabe? Mas é importante assumir o pardo estatisticamente. Porque até no IBGE, negros são pretos e pardos. Então, negros são pessoas escuras, que são os retintos, né? Que é os pretos, e os pardos, que é os não retintos. É como se fosse uma pirâmide, sabe? Por exemplo, até no instituto. Existe poucos negros em geral, mas dentre os negros existem menos ainda retintos, sabe? Então vai criando essa estruturação, né? É bem complexo, na verdade, essa análise. Mas é muito importante o que o filme faz, porque, tipo assim, deixa claro. E tem uma cena que é até engraçada, que é quando tipo, começa a ser feita a medida provisória. E aí tem um cara, ele tá com um amigo dele, acho que é uma cena que eles estão andando de bicicleta. Aí um cara, tipo, tenta fingir, sabe, pra fugir. Fala, não,
eu não sou preto não, que não sei o quê. E aí o amigo dele fala, não, você é o neguinho, assim, você é preto assim, tá ligado? E aí, tipo, o filme, ele consegue abordar essa questão tanto de uma forma afirmativa, mas tanto conversando também dentro da própria negritude. Eu acho que é muito bom, tipo, todas as reflexões que o filme traz. Então, nesse sentido que você está falando aí, né, eu percebi no filme, logo, né, quando começa a perseguição e eles, alguns tentam, né, não sou negro não, mas eu vejo a cena do chuveiro como um resgate do que a pessoa é. Ele se pinta de branco, entra no apartamento do vizinho e quando ele começa a entrar no chuveiro e tirar aquele branco dele, voltar a ser ele se sente orgulhoso do que ele é. E eu acho que é isso que tem que mostrar, né? Ser orgulhoso do que você é, da cor que você tem, do seu cabelo, de ser você mesmo, é resgatar esse espaço de ter orgulho da sua raça, de ter orgulho do seu povo, de ter orgulho de você mesmo, que eu acho que isso é uma coisa que vem mudando culturalmente, né, na sociedade hoje, nas pessoas terem orgulho de serem quem são. E é muito legal isso dentro do personagem do Seu Jorge, porque ele... primeiro, né, assim, o Seu Jorge atua que não é brincadeira, né? E esse personagem dele, ele tem essa característica de ser, assim, pra frente, de não conseguir se conter. Eu acho, tipo, isso é bem... Eu me identifico bastante, sabe? Mesmo, assim, ele tendo um final não bom, né? Mas é importante esse discurso também, tipo, essa atitude dele de não abaixar a cabeça, sabe? Porque não adianta também ficar, tipo, como usando a mesma metáfora, né? Não adianta você viver a vida pintado de branco, porque exatamente o que você disse, não é você. Então, mas ao mesmo tempo é doloroso, porque você não vai ser aceito 100%, né? Então vai ser tudo contra você, mas não tem como você viver a vida pintado de branco. E o personagem do Seu Jorge expressa exatamente isso. Aquela poesia que ele faz é, pô, sensacional. Acho que é uma das melhores cenas do filme. Eu acho que essa cena também é cheia de camadas, assim, porque tem várias interpretações e tem várias referências, porque pra mim, na primeira parte quando ele começou a se pintar, eu achei que é uma referência direta ao blackface, só que ao contrário, né? Que em vez de se pintar de negro, ele se pintou de branco. E essa cena meio que ela te causa uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo que você sente alívio, porque tipo, que lá dentro da casa deles, né, no apartamento, eles estavam passando fome e precisavam do remédio, não tinha água, então você fica muito angustiante. E aí quando ele sai, você se sente aliviado porque ele não tá passando mais por aquele sofrimento, mas você fica nervoso porque você sabe que sim, pô, acho que vai dar merda. E aí é muito doido essa cena, traz uma sensação que você não consegue definir em uma coisa só. E isso é engraçado porque o filme faz isso o tempo todo, tipo, do início ao fim. Outra coisa muito doida foi quando aquela senhora que morava que era vizinha deles, né, virou pra Isabel, que foi representada pela Adriana Esteves, que fala que, tipo assim, meu sangue é da Europa, né? Eu tenho sangue, acho que ela até usou um termo assim, meu sangue é como se fosse puro, né? Meu sangue é da Europa. E se a gente começar a falar de reparação histórica, né? Acredito que teria começado a parte dos indígenas de quem que é a terra, né? De quem que é o Brasil. Hoje em dia a gente tem a concepção de que o Brasil é de todos, porque existe uma miscigenação muito grande. Essa cena, assim, eu fiquei, meu Deus, que coisa, nossa, que sinistro. Verdade. E tem esse discurso também, tipo, da nação, acho que é um discurso muito importante, principalmente agora, né? Porque eu acho que esses princípios estão sendo usados, assim, de forma mais torcidas, formas mais violentas, mas tipo exatamente essa, tipo, por que só porque eu sou descendente africano eu tenho que voltar pra África? Pô, a África não é meu país. Não é nem meu continente, vai ser meu país. Tipo, algum país de lá não vai representar quem eu sou, porque meu país é o Brasil, e meu continente é a América do Sul. E não existe, tipo, só negros africanos, né?
existem diversas nações diferentes. E aquela parte lá no final que ele dá, tipo, o Alfred dá, tipo, uma exagerada, que ele fala, esse país também é meu, a gente não vai voltar. Eu achei essa cena muito importante, que é exatamente isso. Quem construiu o país foram os negros escravizados. Mas além disso, eles formaram o país, sabe? Não, voltando, não vai adiantar nada. É a mesma coisa da escravidão, sabe? Porque esse filme faz assim, porque é o mesmo processo da escravidão, né? Das grandes navegações, só que ao contrário. Então, do mesmo tempo que é violento e é cruel tirar o negro africano para escravizar ele em outro país, também é cruel tirar o negro brasileiro e colocar ele em outro país. Essa premissa falsa de reparação histórica é muito sinistra, né? Que eles usam disso para justificar, porque você vê que o preconceito tá ali enraizado, né? E eles usam dessa premissa para esconder o preconceito deles. Um preconceito que, na verdade, é bem óbvio, né? Tá ali, estampado na cara deles. Exatamente. Que dá para observar durante o filme inteiro, né? Tanto desde aquela parte em que o personagem principal vai buscar a mulher dele, a esposa dele, médica, e você vê pelo porteiro ali que ele, tipo assim, totalmente julgando, né? O fato dele ter um carro, né? E, nossa, é muito, muito, muito sinistro. Sim, isso é verdade mesmo. Tem, tipo... Mas, tipo, ele... Porque independente da situação, igual ele fez direito, meio que ele tá um pouco acima, né? Como se fosse uma coisa que não é comum, não porque negros são burros, mas por causa da estrutura em si. Mas ele, ao mesmo tempo, não tem como deixar de sofrer violência, sabe? Você pode ser milionário, e se você for negro, você ainda vai continuar sofrendo racismo. Ele não gosta do fato daquela outra pessoa que é diferente, né, entre aspas, dela, estar numa posição social maior. Exatamente. E eu acho que tem uma pegada até cinematográfica desse guarda, porque no início ele tá embaixo da escada. E aí depois que a medida é aprovada, todo mundo fica escondido, você pode ver que ele fica lá em cima da escada. E meio que o ângulo para ele fica de baixo para cima, como se ele tivesse ganhado. Tipo, agora ele pode ouvir o programa dele, que racista lá, que ele, né, faz questão de tirar o fone para o cara ouvir de propósito. Só que ao mesmo tempo ele continua sendo, tipo assim, estruturalmente, tipo, da classe, ele continua sendo a mesma coisa que o Alfred, né? Mas só por ter aberto a caixa de Pandora, né? Até a expressão que o Pid usa, ele se sente no poder de estar acima do outro. Na hora que eles ficam presos dentro do apartamento, né? Periferização dos pobres no Brasil, né? Uma analogia assim, né? A grande maioria das pessoas que vivem nas favelas hoje, elas não são brancas, né? E essas pessoas que foram para a periferia lá, né? Que elas foram expulsas ou ficaram presas à margem da sociedade, que é mais ou menos o que acontece com os dois ali. Eles estão presos à margem da sociedade. E aos poucos eles vão tendo cortados os seus direitos. Eles vão perdendo a energia, eles vão perdendo a comunicação, eles vão perdendo acesso à comida, eles vão perdendo acesso ao remédio, que é exatamente o que acontece com a população que vive nas periferias, né? Elas perdem acesso a todas essas, que não são regalias, né? Todos esses direitos, porque eles estão à margem da sociedade. E eu acho que é mais ou menos isso, eles vão sendo colocados à margem. Sobram os dois ali resistindo e sendo deixados à margem e perdendo todos os seus direitos. É bem a sociedade que a gente vive, né? Exatamente. E tipo, claramente dá pra ver quem tira esses direitos. Isso é importante também, porque quem tira esses direitos é a síndica lá do prédio, né? Que no caso é uma mulher branca. Ela vai até lá, aí desliga os terminais, grava que eles estão ali, chama a polícia, né?
Eu acho que, eu até lembrei agora, eu acho que isso também é um ponto importante que combina com a fala da Márcia, porque a polícia, no filme, ela virou o agente da repressão e deixou de ser o agente da segurança, sabe? E é exatamente isso que acontece dentro da favela do Brasil. Tipo, a polícia não vai para proteger, ela não instala lá para dar segurança, ela instala lá para continuar a violência. E isso também é retratado no filme, né? Pô, a polícia que é para proteger o povo, que é para trabalhar em serviço do povo, trabalha pro branco só, no caso, né? E trabalha para oprimir ainda mais os negros. Até que a máscara da polícia era branca, né? Que normalmente é uma máscara preta. No filme era representada branca. Tipo, é exatamente isso. Passa a mensagem de que eles não são pertencentes ao povo, eles não são iguais aos outros cidadãos brancos. Outro detalhe que eu achei interessante é como essa medida provisória é retratada como um grande positivo, algo que realmente vai ajudar pelos brancos e até pelo número dela, né? Porque no filme, eu não sei se todos perceberam esse detalhe, o número da medida provisória é medida provisória 1888, que é o mesmo ano da Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Caraca, eu não tinha reparado nisso. Caraca, eu também não reparei. É Nossa. verdade. E é o mesmo, tipo, é tão vazio quanto, né? A Lei Áurea, no caso. Outra coisa é o fato deles primeiro deixarem isso como uma opção, né? Até que chega um momento em que isso já vira uma obrigação. E tem uma parte que isso vai para ser votado, né? Essa lei vai para ser votada. E aí aparece lá um homem branco votando a favor, né, de ser obrigado, depois uma mulher branca, até que vem um cara negro e ele vota contra. E eu acho que isso representa também um pouco da importância da gente escolher pessoas que representem a sociedade brasileira, representem o Brasil, pessoas negras também. Acho que essa cena, né, foi incluída até para meio que exemplificar isso, né, a importância da diversidade, né, nesses aspectos tão importantes para gerir nossa sociedade. Exatamente. Isso foi um debate bem forte, né, nessas últimas eleições, tipo, não do presidente, né, porque o presidente continua ainda sendo homens brancos, né, mas eu digo dos deputados, eu acho que ainda é pouco, mas tá tendo uma melhora, assim, deu para ver que o cenário começando a dar pequenos passos para mudar. Partidos que fizeram questão de colocar só mulheres, né, acho que é o do pessoal, outros. Tipo, eu votei numa deputada indígena. Eu acho isso também muito, muito importante, né? Porque é exatamente isso. Não adianta deixar o país na mão de quem não vai te representar, né? Deu pequenos passos nesse sentido e grandes passos andando para trás, né? Não adianta só você colocar essa pessoa para concorrer, ela tem que concorrer em igualdade de condições, ela tem que concorrer com chances, ela tem que concorrer com oportunidades de mostrar o que ela quer fazer. E isso não acontece no nosso país. Toda vez que a gente consegue alguma coisa, o resto do contexto ajuda para voltar. E é tipo isso também, ó. O Alfred, ele na hora que eles estão que começa a estourar, né, à medida que aí corta a internet, começa a cortar as coisas, e aí os policiais começam tipo a invadir as casas, né? E aí ele posta lá é até engraçado, né? Ele posta lá no Facebook falando de uma lei lá que é proibido entrar, né, sem mandato, tipo como se essa lei fosse resguardar, sabe? E mostra exatamente que esses grupos estão acima da lei, porque eles criaram a lei absurda que eles quiseram e passaram por cima das outras, né? E até isso é bem verdade hoje em dia, porque a Constituição, no papel, ela garante todas essas oportunidades, mas se você for ver na prática, parece que nem tem essa lei. Acho que entra muito com o que a Márcia falou também, né, sobre essa questão das favelas.
Eles têm direito à moradia, eles têm o direito de permanecerem ali pelo fato da casa serem deles, né? Mas aos poucos eles vão cortando recursos para você depender, né, dos recursos deles, né? Digamos assim. Então, aos pouquinhos eles vão tirando suas coisas e passando por cima dos seus direitos. Então é muito complicado tudo. É muito sinistro também o fato de que o direito, a liberdade são totalmente corrompidos, né? Até quando vai o direito à liberdade? O que pode ser maior que isso? Tem um outro ponto também que eu acho legal, que porque antes de ver o filme, né, eu li o livro do Lázaro Ramos. Fala sobre ele, mas perpassa por outras questões, sabe? E é uma forma assim bem, ele escreve de uma forma bem leve, não é como se fosse tipo um texto filosófico, sociológico assim que é denso. Tem, claro, esse argumento, né, porque precisa ter embasamento, mas não é tão pesado. E ele fala sobre a violência, né? E no filme, tipo, não aparece muita arma. E uma das únicas vezes que aparece arma é, é o Alfred e eles escolhendo não atirar, né, no cara, e até aquela parte que eles gravam o vídeo. E outra parte que tá lá nos Afrobunkers, né, e tem um menino segurando, e aí vem um Emicida, que também foi uma figura muito foda, é muito foda ele estar lá no filme. E ele vem, pega a arma e dá um livro no lugar. E eu acho essa cena assim, muito emblemática, porque é isso que precisa ser feito também, sabe? Há outras maneiras de combater a violência, porque se fosse para guerrear, a gente continua perdendo, porque quem vai morrer vai continuar sendo a gente. Mas, e volto lá no início que a gente falou sobre a lei de cotas, né? Porque a lei de cotas é como se fosse essa cena que o Emicida fez. Em vez de deixar ele ali sozinho com a arma, ele tira a arma e dá um livro no lugar. Eu acho essa cena tipo, muito poderosa, muito, muito forte. Vai contestar ele fala: meu pai foi cotista e talvez seja por isso que eu não precisei usá-lo, É, né? Que ele cita esse fato da posição social dele ser aquela, devido ao fato de que ele teve a oportunidade de estudar, né? Teve a oportunidade de estar ali que realmente. tem, exatamente, tem muita gente que pensa que as cotas são, tipo, tivesse separando as pessoas. Mas, sim, todo mundo é igual, mas ninguém vive na mesma situação. Isso é tipo você acreditar que existe uma democracia racial no Brasil. Não tem como. Tem que assumir que é diferente e tem que tomar medidas e atitudes que, sim, diferenciam as pessoas. Porque uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola, uma pessoa branca, né, rica, que estudou a vida toda na escola particular, ela não está na mesma posição de alguém preto favelado que estuda na escola pública. Eles são diferentes, sim. Mas a faculdade é para ser para todos. E não é como se estivesse roubando o lugar, né? Que esse argumento também é um absurdo. Porque é a universidade pública. Então, ninguém está roubando a vaga de ninguém. Isso aí só é uma fala racista, certo? E elitista também. E é tão triste isso que a partir dessa fala, as pessoas que utilizam dessas cotas porque precisam, elas se sentem culpadas, né? Eu já vi muita gente conversando comigo falando que se sente culpada justamente por frases assim, né? De que, tá roubando o meu lugar, tá roubando o lugar de quem poderia estar, mas nossa, é muito, muito sinistro. E fica como se estivesse ainda devendo algo, né? Nossa, tô devendo algo para a sociedade. Como se fosse, você estivesse naquele lugar, mas não fosse por mérito seu, né? É verdade. E também, tipo, mostra um pouco que mesmo você utilizando da cota, ainda continua sendo um processo violento. Igual, tipo, por exemplo, a. Esqueci o nome da personagem, da mulher do Alfred. É a Capitu. É. E ela é médica, né? E ela tá lá nascendo no hospital.
E aí ela afirma, tipo assim, não, eu sou médica, não sou enfermeira, eu sou médica daqui, meu consultório pá, mas mesmo assim levam ela como se fosse nada, sabe? Então ainda continua tendo essa violência, mesmo você estando no mesmo espaço. Sim, e tem uma crítica que o seu Jorge faz que eu achei assim, incrível. Que ele vira, né, pro Alfred e fala assim, mas eles não vão pegar a Capitu porque ela é médica, né? Pô, e ele fica repetindo, pô, ela é médica, eles não vão chegar até ela, não vão pegar ela, até mesmo porque no Brasil não tem médico, né? E ele fala isso, e essa crítica, eu falei, nossa, como que pode, né? Eu achei uma crítica, assim, muito forte. Que até isso, até apesar da posição, né, na sociedade em que a gente vive, dessa estrutura Thalita, e apesar da posição social que ela possui, o preconceito ainda é maior do que isso. E aí também tem aquela. Nossa, o filme ele é repleto de cenas, né? Da mulher falando que a menina tinha ganhado, acho que um prêmio, né? A que tava junto com. Na hora que eles estavam fazendo a cirurgia, que a Capitu tava realizando a cirurgia. Fala que a filha dela mais nova tinha ganhado um prêmio. Não lembro se foi. Foi algo na escola que ela tinha ganhado, não me recordo. E no meio disso, eles já entram ali querendo pegar ela, e ela fala: eu sou brasileira, o que eu quero com a Abby? Tipo assim, o que eu vou fazer lá? O meu lugar é aqui, né? Uma cena muito, muito forte. E tem, eu acho que também, essa questão, assim, de, de Tatra da África, eu acho que é uma reflexão importante também, porque até hoje tem muita gente acha que a África é um país, né? É bem, é bem absurdo. E aí tem uma cena que mostra, tipo, tem vários cortes, né? Com as pessoas falando qual o país que ela tá escolhendo. E aí tem um cara que fala Jamaica, tipo, que é Jamaica aqui da América. E tem muita gente, já ouvi isso de verdade, tipo, no meu dia a dia, achando que a Jamaica é um país da África. E é muito, sei lá, é meio triste e ao mesmo tempo é bizarro essa falta de conhecimento, essa falta de reconhecimento, na verdade, da história do mundo, né? Não é nem do Brasil, mas de todo mundo. Porque sempre a África é o lugar mais descartado, sabe? Acho que tem um que fala que quer ir pro Havaí, eu acho. Tem isso também, que é ir pro Havaí. Que ele quer ir pro Havaí. E aí ela ainda pergunta: o senhor sabe surfar? Exatamente, é muito bom porque, tipo, agora falando assim do filme, porque ele passa tudo isso que a gente tá falando, mas você entende, mas você ri, porque passa com humor. Eu acho isso muito genial também. É um filme muito bom por esse fato. Que não é só a parte pesada, sabe? Sim, é uma crítica através do humor, né? Eles utilizam o humor E para atingir o público também, né? Porque ele consegue te dar momentos de pensar, momentos de rir, te alterna esse estado de espírito e você passa a raciocinar em cima desse seu estado de espírito. Olha, eu tô rindo disso, e isso é uma coisa que eu não deveria estar rindo. Te faz pensar mesmo na hora da comédia. Verdade. E também faz piadas, tipo assim, igual tem uma cena lá que eles estão no bar, aí passa um cara branco, aí o seu Jorge, tipo, esconde a bolsa e fala, não, cuidado, que tem muito ladrão branco lá em Brasília. E, tipo, é engraçado você rir, mas isso também é real, só que ao contrário, né? Tem muita gente que passa e esconde a bolsa. E, tipo, já até aconteceu coisas assim comigo. Eu tava junto com a minha mãe, acho que era um elevador, não lembro o lugar. E a gente entrou assim, aí, tipo, a moça parecia que ela tava super tensa, parecia que ela, sei lá, como se fosse acontecer alguma coisa de ruim, sendo que, pô, a gente só tava no elevador. Tem até uma música, você já deve ter escutado, não sei quem já escutou, mas
do Favela Vive, a terceira, né? O 3, que fala assim, vou abrir até em versos aqui. Será que tu não entendeu como funciona isso até hoje? O exército subindo pra matar dentro da favela, mas a cocaína vem da fazenda dos senadores. Então, assim, você vê essa perspectiva de que existe a manipulação é muito grande nessas áreas, né? Que volta até nessa questão do negócio da casa, que eles começam a diminuir os recursos. E vem aquele negócio, quem que é o... Existe errado na história? Quem é errado na história? Ou se existe errado, se existe certo? É verdade, essa música é tipo, vários socos na cara, né? Dentro dessa ideia. É interessante que várias vezes essa narrativa se distorce para, em vez de ser o problema de uma raça não conseguir viver tranquilamente numa sociedade, acaba tentando fazer um conflito entre duas raças, como se o preto e o branco estivessem em briga, sendo que não é assim que funciona, né? É a sociedade em si. A sociedade que está corrompendo. Como acho que na parte que começa a perseguição para tentar fazer a medida provisória correr, eles pedem ajuda para os cidadãos brancos para delatar onde os negros estão escondidos, como o personagem daquela senhora, a síndica, né? Que ela delata onde o personagem principal está, onde o apartamento dele está. Exatamente. E fica mais bizarro aquele outro cara, né? Quando eles fogem, acho pra... Eu não sei porque. Eles saem da casa com um momento, aí tem um cara, tipo, procurando mesmo. O cara com a arma, como se estivesse caçando. Isso é bem bizarro e eu acho que, tipo assim, de todas as partes do filme, eu acho que esse ódio é o que tá menos longe do hoje em dia, sabe? Acho que aquela cena assusta de duas formas, né? Pelo preconceito, né? Que aquele cara chega com as armas e o fato dele ter aquelas armas. Acho que são duas coisas que assustam muito na cena, né? Você tá andando na rua e tem uma pessoa te apontando uma arma. Eu acho isso muito, muito assustador. Ainda não tem, sim, tem casos aqui no Brasil, mas isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Acho que por causa também da liberação do porte de armas. Tipo, então, quando tava tendo as manifestações em 2020 e 2021, muitos supremacistas, né, brancos, saíram com arma pesada mesmo, como se fosse, igual o João José falou, né, como se fosse, sei lá, do exército ou contrário. E é muito bizarro isso. Gente, mas anteontem eu vi um vídeo nas redes sociais que um rapaz estava se manifestando politicamente, a polícia pegou ele porque ele era negro e falou, vai se manifestar assim lá na África. Ou seja, a gente não está vivendo uma realidade, a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas não têm mais vergonha de se admitirem fascista, se admitirem racista, de imporem suas vontades. O problema é que, assim, entre ideias e ações, para quem tem poder, o passo é muito pequeno. A linha é tênue. Então, se a pessoa tem poder na mão e ela tem essa ideia, falta pouco para as coisas chegarem no caos absoluto, né? E igual teve também recentemente, eu acho que não é dentro da questão racial, mas é também que o cara entrou armado no bar e perguntou quem não votava no Bolsonaro, alguma coisa assim do tipo. E aí um cara que foi contra acabou tomando um tiro e, sim, o cara só tava num bar e não compactua com a mesma ideia. Isso é muito bizarro, de verdade. Vale ressaltar até agora, que também é recente, aliás, até hoje, né, a gente tá gravando podcast dia 8 de outubro, e teve aquela questão hoje em dia do nordestino, né, sobre esse preconceito, né, que tá tendo agora contra o povo nordestino. Então, que também, assim, vira um viés para perpetuar mais preconceito ainda, né?
São frases impostas, frases ditas, que ajudam a perpetuar esse tipo de preconceito. Ou uma coisa que eu queria trazer também é a questão sobre um filme do que vai lançar, ainda não lançou, só lançou o trailer, que é da Ariel, que assim, eu lembro que eu fui no Instagram ver uma página de cinema que eu acompanho, que tava falando informações sobre o filme, e no caso desse filme, a atriz que representa a Ariel é negra, e os comentários, assim, são sinistros, tanto que no YouTube, se eu não me engano, os comentários, não sei se, não tenho certeza se são para todos, foi uma coisa que eu observei nesse. Os comentários do trailer estavam bloqueados. Né? Então, o que isso mostra? Porque se no Instagram eu vi aquele enxame de reações negativas, o que poderia ter sido no YouTube também, né? Por que será que eles privaram os comentários? E mostra um pouco que a nossa sociedade é totalmente atrasada ainda. E mostra também o quão importante é continuar fazendo filmes e narrativas e obras com representatividade, né? E o que é o caso desse filme, não só na frente das câmeras, como atrás das câmeras também, porque é muito importante, tipo assim, ter história escrita por mim, que é o caso desse filme, que é o Lázaro Ramos que fez, né, um dos nossos maiores referências do cinema brasileiro. Porque quanto mais filmes desse tipo existirem, e eu digo também não só filmes que tragam essa crítica, mas tipo assim, sei lá, um filme de romance, mas que os personagens sejam negros e seja uma coisa assim, natural, sabe? Para parar de ser apelativo e começar a ser normal, começar a ser casual. E isso diminui sim o preconceito, porque exatamente pelo fato de alguns tempos atrás não ter essa representatividade, isso abre o solo para a raiz do preconceito continuar crescendo. Por mesmo que esse filme sofra muito, esse filme no caso da Ariel, o live action, né, sofra muito coisa contra, né, vai ser muito importante ter esse filme do mesmo jeito, porque vai criar autoestima, né, vai ter representatividade para quem se identifica. Fugindo um pouco do medida provisória em questão, eu lembro que eu fui assistir a entrevista da atriz que vai fazer a Ariel, e ela contou que ela mesma teve que trabalhar muito aquilo com ela, porque durante a infância dela, ela sempre viu a Ariel como uma mulher branca. Então ela teve que trabalhar aquilo nela mesma para ela conseguir enxergar uma Ariel negra e se enxergar nesse papel de Ariel. Tanto que quando a oferta, né, foi feita para ela representar, né, ser atriz da Ariel, ela assustou, ela não acreditou, aquilo meio que não encaixou na cabeça dela. Então ela falou que durante as gravações foi um processo todo de autoconhecimento, né, para ela conseguir se ver no papel realmente. Se vocês puderem, tiverem a oportunidade de pesquisar a entrevista dela é muito interessante, muito emocionante. Já vou procurar assistir. Realmente, né, tipo, e fico até triste, né, porque, pô, não deve ser também fácil puxar essa responsabilidade, porque ela vai ser alvo de tudo, né, tipo, é a cara dela que tá ali, né, mas ao mesmo tempo é muito importante que ela não desistiu, sabe, porque se ela tivesse desistido, esse debate não ia ser feito, né, e ia continuar dentro desse estigma de outras crianças negras não se virem nos filmes, sabe? Por isso é muito importante ela ter desistido. Exatamente. É uma coisa que ela fala, porque realmente ela recebeu muitas críticas duras, né? Em relação às características dela, ao cabelo dela. Então ela recebeu muitas críticas. Só que ela disse que ela não desistiu para que outras crianças, assim como ela era antigamente, elas não sofram a mesma coisa, elas se sintam representadas também. Que foi a coisa que meio que segurou tudo para ela continuar, né? Para ela fazer esse papel. Sim, é verdade, isso é muito importante.
Por isso é muito importante se valorizar essas obras, né? Essas obras, voltando por medida provisória. Porque é muito bom ter esse tipo de obra como um filme brasileiro, mas ainda assim é um pouco meio triste, porque, por exemplo, falando do contexto quando ele lançou, ele ficou poucos meses, né? Ele ficou poucos meses e ainda ficou competindo com filmes muito grandes, né? Eu acho que era um filme, acho que era a franquia de algum filme do Harry Potter. Não era Harry Potter, mas era alguma coisa do tipo. E ficou muito pouco tempo no cinema. Tipo, aqui em Juiz de Fora só tinha no Independência. E esse tipo de filme tem que ser, quanto mais visto ele for, melhor a gente vai conseguir construir e pensando nas mudanças, sabe? E fazendo as mudanças. Porque realmente o conhecimento, ele faz a diferença. A Capitu acha uma mulher e a filha na floresta, né? Quando eles estão lá. E aí, o policial tentando tirar a filha, que era portadora de albinismo, da mãe. E a mãe falando, não, ela é minha filha, você não vai tirar ela. Ela é negra e tudo. E, tipo assim, porque o cara, o policial ali, ele não sei se o preconceito é tão enraizado, mas ele nem enxergou, né? E no final corta para uma outra cena da menina sentada lendo um livro, né? Eu não lembro se apareceu a capa do livro e tudo mais, mas pega um pouco dessa ideia até da questão do Ariel, da criança sendo representada desde o que ela passou, quais as dificuldades que ela passou e o que vai ser representado para ela, né? O apresentado e qual vai ser a representação. E tem uma coisa que eu queria, na verdade, assim, perguntar para vocês, para ver opiniões diferentes, mas porque tem a cena lá do cara que era agente junto com fazia parte, né, da medida provisória, tipo, dessa força, e só que ele é namorado de um cara negro que estava escondido. E aí quando ele vai lá, tipo, causa uma polêmica que acaba terminando na morte dele. O que vocês entenderam dessa cena? Porque essa cena, ela contrasta com a cena, com a morte do André, né, o personagem do Seu Jorge. Sim, elas são alinhadas, né? Parece que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E são, como que eu posso dizer, inversas, né? São posições inversas ali colocadas. Exatamente. Eu acho que foi, talvez, por uma questão até de interpretação pessoal mesmo, né? Como que você enxerga uma cena de um homem preto morrendo por policiais brancos e como você enxergaria uma cena de um homem branco sendo morto por pessoas pretas? Eu acho que é pra meio que dar essa ideia realmente desse contraponto. Porque ao mesmo tempo que eles estão iguais, para mim eu entendi que as mortes não são iguais. Porque, no caso, Não, sim, são totalmente diferentes. porque serve para parar de tentar igualar os pontos, né? Sim, os motivos são totalmente diversos. E acho que isso é para criar ainda mais indignação, né? A posição que o personagem de Seu Jorge estava e a posição que o outro personagem estava ali. Sim. Das pessoas tentando escutá-lo, das pessoas tentando ouvir aquela confusão para ver se escutava ou não, o que ia decidir. E aquela outra visão que estava acontecendo com o personagem de Seu Jorge de totalmente autoritarismo, daquilo sendo imposto para ele, e sem dó, né, sem piedade. Essa cena, pra mim, é óbvio que são duas situações diferentes, né? Porque principalmente onde o homem branco é morto, dá pra até que os negros ali estavam com medo, meio que com medo de toda a situação inteira, né, que estava acontecendo. Eles estavam tendo cuidado, não queriam ter um homem branco perto deles, ali dentro do esconderijo, porque podia ser um espião e tal. Mas é claro que
a morte continua sendo trágica, pois ele não, ele não estava, ele não estava contra eles. E isso acaba até perpetuando a situação, né? Continua ajudando esse ciclo que acaba continuando, né? Meio que assim, ó. É verdade. Também mostra um pouco sobre assim, os aliados do movimento, sabe? Porque até mostra também alguns brancos que estavam se manifestando, mas no final, quem resolveu a situação não foram eles, sabe? Teve até ajuda quando o André, né, ele estava sendo levado ali no térreo do prédio, do condomínio, e eles pulam o portão, só que assim, em nenhum momento essa contestação foi significante. E também é meio assim um pouco absurdo o cara, né, namorar, ter uma relação com um menino negro que estava sofrendo por toda essa violência, mas ao mesmo tempo ele ser o contratado lá do que tava contra ele, sabe? Por claro que isso causou diversos problemas para ele naquela parte, tanto que ele se demitiu e foi lá procurar ele, mas eu acho que expressa um pouco também o quanto essa luta é sozinha, sabe? Tipo, é única e exclusivamente, não única e exclusivamente, mas assim, efetivamente ela não tem força, sabe? Porque no final é só nós por nós mesmo. É até uma frase bem conhecida, né? Tem uma cena até da Capitu falando, quando ela tá no Afrobunker, que ela fala que eles sempre são obrigados a serem fortes a todo momento, a nunca poderem ficarem cansados, a terem que ter essa luta e levarem essa luta sempre, 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 não podendo chegar a um ponto e realmente, tipo assim, descansar, né? Poder levar a vida de forma leve, digamos assim. É verdade. Essa cena, ela também é muito, muito forte, muito, muito pesada, né? Porque é quando ela dá o desabafo máximo, assim. E é muito bem feita também, eu acho. Tipo, você consegue sentir como se ela estivesse falando na sua frente. Como se você estivesse lá na roda. Sim, sim, realmente. É muito emocionante, né? Aquele desabafo, que você vê que aquilo tava totalmente dentro dela e ela tava doida, realmente cansada de guardar aquilo dentro dela. Eu acho que a gente podia caminhar, então, só antes pro final, falar da cena final, que também é uma cena muito boa, que é aquela caminhada. Aliás, antes, né? Primeiro a Capitu vai lá salvar o André, que eu achei isso muito legal, achei essa cena muito, muito significativa. E ele sai do prédio, tipo, bate no cara lá, né? Que criou, né? O cara virou um ministro para essa ação. E aí depois todo. Tipo, já é, na verdade, não é uma cena do filme, né? Que eu acho que. Como se fosse uma cena de crédito, que é todo mundo andando na rua, e aí tem a música, a trilha sonora perfeita também. Como se fosse assim, tipo, dando continuidade, sabe? Tipo, o filme acabou, deu certo, mas é como se trouxesse pra gente agora. Tipo assim, ó, agora é com vocês, a gente precisa continuar caminhando. Eu acho a cena final muito, muito foda. Sim, a cena muito forte, realmente. O filme acabou, mas a luta não para ali, né? Vai continuar. Tipo, ainda tem que andar, que ficar junto, né? Eu acho que isso também, essa mensagem é muito importante da questão da coletividade. E eu achei muito legal o formato como eles colocaram a música no final, né? Que você vê que a música, na verdade, foi escrita durante o filme inteiro. Que tem várias partes que você vê o MC escrevendo, observando cenas e escrevendo. Então, aquela música, pelo que eu entendi, né? Na minha percepção, ele escreveu durante o filme inteiro e afinal eles cantam. Assim, é muito, muito bacana. É verdade, é muito bom. Exatamente essa ideia. Porque ele meio que fica como um. Eu vejo o personagem da MC também como se fosse um
um narrador, sabe? Como, tipo, ele tá por fora, como se ele estivesse vendo o filme junto com a gente, só que ele também tá lá dentro. E aí, esse final é como se Sim, fosse. como se fosse uma Isso, consciência, como se fosse uma consciência. algo assim, né? Exatamente. Eu achei isso muito, muito interessante. Tanto que naquela hora do livro, eu acho que é muito essa questão da É, consciência, né? Do livro. tipo, toda vez que ele aparece, é Eu acho que ele tem exatamente esse esse papel. papel. Tipo, quem vai abrir o portão do Afroman, que é ele, que é a primeira vez que ele aparece, então ele sempre aparece nessas horas e traz essa ideia. Eu achei isso muito, muito, muito bem feito. O filme inteiro, durante as passagens, ele tem várias e várias e várias mensagens, assim, pequenas, e que se você pegar, esse filme eu tenho que assistir, acho que no mínimo umas 4 vezes pra você pegar todas as ideias, porque são muitas cenas com muitas ideias, querendo te passar muitas críticas, né, expostas, ou um pouco escondidas, mas que se você pegar ali, que é o que eu falei, tem que assistir de novo, que é um filme que vale a pena. Eu ia assistir até ele partido. Eu falei, vou assistir um pouco aqui, que aí depois eu assisto um pouquinho mais e tal. E eu nem consegui. Foi tão assim, passou tão rápido, que foi um filme que eu assisti e quando vejo já tinha acabado. Eu falei, meu Deus, acabou o filme. Né? E é um filme que vale a pena você assistir de novo e perpetuar ao máximo, espalhar, compartilhar o máximo que você puder. Que foi até o que o João falou, ter o máximo de E visibilidade se possível. voltando à cena final, assim, é quase que uma filmagem de uma ação real ali, de um movimento negro brasileiro, de pessoas na rua tentando fazer história, tentando ser resistência. E né, o som de Elza Soares, eu acho que isso é grande, assim, isso, como falou o João Josué, você sai do filme, mas o filme não sai de você, que é para levar essa sensação para casa, né? E todas as referências que o filme faz, né, de grandes figuras negras, né? Por exemplo, é relevante o nome da personagem principal ser Capitu, fazendo referência a Machado de Assis, que foi, como falou o João Gabriel, né, do colorismo, né, João Gabriel? João Machado de Assis sempre foi tratado como um homem branco. Machado de Assis não era branco. Então, assim, resgatar os nomes históricos, né, da nossa história, que foram desvirtuados, né, levados para um outro contexto, e trazer de volta, né, todas essas coisas importantes da sociedade brasileira que vive a sua negritude, que tem que mostrar o que ela é. Exatamente. Eu acho que é um filme que tipo, se fez história do início ao fim, sabe? Desde a ideia, desde assim, do elenco, da música, das cenas, de tudo. E vai, tipo assim, eu acho que pra mim virou um clássico. E tudo que ele alcançou com baixo orçamento, com sendo impedido de ser lançado, né? Durante um longo tempo, o Lázaro Ramos tentava colocar o filme para ser lançado nos cinemas brasileiros e não se assinava, né? A autorização para o filme sair para frente. Então tem todo um histórico também junto com a própria construção do filme, né? Que mostra exatamente o país que a gente vive, né? A sociedade que a gente está vivendo. É verdade. É isso que é interessante, que é exatamente, eu acho que essa é a mensagem talvez mais principal, que é um filme, mas é a vida também, sabe? Faz parte do movimento. E tanto que você falou, e é realmente verdade, a cena final tipo, parece que é como se fosse um registro documental mesmo. E até depois que sobe os créditos, realmente colocam os registros documentais de vídeos de passeatas, aí coloca fotografias de outras figuras junto com as dos atores. Tipo, do início ao fim e de todo o contexto fora do filme, é pra gente levar esse filme como um exemplo, sabe? Como um ensinamento da luta. Então, ouvintes, esse foi o podcast de hoje, falando sobre o filme do Medida Provisória. E espero que tenham gostado. Fica aí também aberto o debate nos comentários ou nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente, né, no YouTube, no Spotify e no Instagram, pelo @IFCast, JF. E é isso, foi um prazer tê-los aqui conosco.